gente vai aprender um pouco sobre esse mundo árabe, a cultura e a história dos 19 países que fazem parte das Arábias, que tanto nos fascina. Vamos aprender tudo com ele, que é historiador, professor universitário de Teoria da Cultura, Teoria da Mídia, História da Arte e Ciência da Linguagem. Bem-vindo, Roberto Coelho. Olha, é uma honra te receber. Tudo bem? E eu estou muito feliz e muito emocionada até de poder levar para o nosso público um pouquinho, vem cá do meu lado, Vamos lá, desse mundo, entra na nossa tenda, desse mundo, dessa cultura árabe, né? É sempre muito bacana. Então eu vou te convidar para sentar, senta desse lado aqui, eu vou sentar aqui. Fica à vontade no nosso cantinho. Olá. Opa, olha lá, já está até com véu, você pode até se apropriar dele, né? Aqui é assim, caiu, já aproveita. Mas para a gente contar um pouco para quem está em casa, o que é esse mundo árabe? Eu já falei de antemão que são 19 países, né? Riquíssimo, né? Riquíssimo, podemos começar por aí, né? Riquíssimo. De uma história fantástica, um país muito rico mesmo. Rico em minerais e rico em história e cultura. Muito interessante. Minerais por conta de toda a geografia, geologia, é rico nesse sentido também? Você imaginar, uma das principais fontes de água do planeta. Pouca gente sabe. Porque a gente tem uma impressão de que lá na Arábia petróleo. tem deserto. Mas embaixo tem um dos maiores lençóis freáticos do planeta. O outro está aqui. Então rivaliza aqui com o Brasil, só que lá eles furam e acham petróleo. Ainda tem essa facilidade. E aí esse mineral fantástico que fez então muita riqueza ali dentro do Oriente Médio, né, da Arábia Saudita e de tantos outros países que trabalham com esse tipo de mineral. Daí nós estamos falando de um aspecto político, geopolítico, econômico, mas a cultura, essa cultura milenar. Para muitos historiadores, berço de toda a civilização. Então, se você pegar a Mesopotâmia, se você pegar a Pérsia e hoje o Irã, se você pegar a Turquia, é onde nós iniciamos a trajetória humana, da onde nós saímos. Se a gente pegar, por exemplo, na historinha que nosso telespectador conhece e vive bastante, que é a história do Gênesis, ali onde foi criado Adão e Eva, aquela região ali era mundo árabe? Então, vamos lá. Árabe é uma coisa, é uma palavra para designar o sujeito nômade, o sujeito do deserto. Então vamos pegar por história bíblica. O Abrão vai ter 2 filhos, o Ismael e o Isaac. O Ismael é o filho do deserto, porque nasce da escrava Agar. E esse filho do deserto, abrigado por Deus, vai dar origem então ao povo do deserto, que é o chamado árabe. O povo de Isaac vai dar origem ao povo de Israel. Que é o povo judeu. Então, estamos dentro da Bíblia, estamos dentro de Abraão, estamos dentro do Gênesis. Então, eles estavam ali naquela região, né? Não Todos estariam... ali. Tudo Todos por ali. ali. Você tem que pegar, por exemplo, Abraão sai da região do Ur, que está hoje na Mesopotâmia com Kuwait, e ele vai andar por dentro da Mesopotâmia, hoje o Iraque, vai entrar na Síria e vai chegar nas colinas de Golã e depois então em Canaã. Ali então ele vai fundar o reino de Israel. Então quando você olha para isso, ele é um árabe mesopotâmico que sai em caravana e vai fundar uma nação. E se eles tinham a mesma origem, ou seja, o mesmo pai, vamos supor ali... Mesmo pai. Né, berço da civilização, Abraão, Ismael de um lado, Isaac do outro. Por que teve essa divisão de religião? Onde é que entrou Maomé na história? Vai muito mais tarde. Então, se você olhar, os povos politeístas, então, acreditavam em vários deuses, eles estão nessa área do Oriente Médio. Essa ideia do Deus, essa ideia de um Deus, vai nascer de uma economia de deuses para que a gente possa ter dominâncias. Então, o que vai acontecer? Essa igreja monoteísta, um único Deus, ela nasce dentro da ideia do Oriente Médio, entre aquelas tribos que ali habitavam. Daí essa diferença. Uma vai cultivar essa história e outros vão continuar politeístas. Lá pelos anos de 1600, 1700 da nossa era,
é que então o Maomé aparece. Então, depois do judaísmo, depois do cristianismo, depois do cristianismo ortodoxo, surge então, a religião muçulmana, por exemplo, ela é muito mais jovem do que o cristianismo? Mas muito do que o mais judaísmo? Jovens, Olha muito lá. mais jovens. Se você olhar a igreja cristã, ela tem ali no século I, ela começa a se desenvolver aí no século I do nosso calendário cristão. A igreja muçulmana, a religião muçulmana, vai acontecer, de fato, 700 anos depois. Então, ela é muito jovem. Quem foi Maomé? Maomé é uma pessoa pobre de início, que faz comércio na região de Medina, Meca de hoje. Tem grandes problemas de evoluir nisso, porque não consegue subir hierarquicamente na sua história social. E um belo dia tem o que a gente chama de epifania, né? O que é uma epifania? Ele recebe uma mensagem divina. E essa mensagem divina diz, vai, faz e escreve e honra a Deus sobre todas as coisas. Deus, para o povo beduíno, era Alá. O povo beduíno é o povo do deserto, árabe. É o povo árabe. Isso. Tá. Então, o que acontece? Ele passa a contar para os outros que eles têm que acreditar em Deus, mas um Deus só. E que é muito importante Porque acreditar. até então, mesmo com já a existência do cristianismo, do judaísmo antes do cristianismo, o povo do deserto continuava politeísta. Politeísta, vários deuses. Vários deuses. Tá chovendo é um deus, trovejou é um outro deus, tem muita areia e assim vai. Só que aí o que acontece? Ninguém acredita em Maomé e ele é excluído. Ele inclusive tem que sair da cidade onde ele habitava e ir morar numa outra cidade. Quando ele chega nessa outra cidade, ele começa a explicar para os comerciantes e para os que ali estão as ideias dele. E eles acreditam. Ele vai formar uma comunidade e vai mostrar como é que é o trabalho do que ele vai chamar de Islã, que é uma reunião em torno de um Deus. E a comunidade realizada na comunhão com os outros. Ele não tira de lado Jesus Cristo, não tira de lado Abraão, não tira de lado um monte de crenças que seriam judaico-cristãs. Ou seja, não nasce no ódio. Não, de forma alguma. Então, professor, como é que a gente pode explicar ou ajudar as pessoas em casa a entenderem o porquê tem essa divisão e essa briga tão acirrada? Então, o que acontece? O Maomé não consegue concluir a sua obra em vida. E os seguidores dele é que vão terminar o que é chamado o livro do Alcorão. Então, a Bíblia deles é colocada dessa maneira. O que vai acontecer? Esses caras que vão fazer esse trajeto vão se dividir em duas facções. Assim como no catolicismo nós temos os ortodoxos e temos os católicos, na religião muçulmana nós temos os xiitas e os sunitas. Então, já de princípio, houve uma divisão de como é que a gente tem que entender o que está escrito. Tá. Para o xiita, ele acredita que para ser o líder disso tudo, tem que ter parentesco com Maomé. Então, só valia a família de Maomé. Para o sunita, ele diz, não é necessário. Se você acredita e se você participa desse jogo de comunhão, pode ser assim. Já brigaram. Então, houve uma divisão de segmento disso. Daí, hoje em dia, a gente dizer que o xiita é um cara radical. Porque, imagina, eu tenho que buscar um parentesco eterno de uma única família para dizer que aquele é o líder de toda uma religião. E o sunita, que é a grande maioria do mundo muçulmano, diz, se você acredita, se você crê, se você tem fé,
do mesmo jeito da Igreja Católica. Então você pode fazer parte disso. Perfeito. Agora, no mundo árabe, não existe só a religião muçulmana, ela é a predominante. Mas existem cristãos no mundo árabe, né? Existem cristãos, existem judeus no mundo árabe que hoje, coabitam naquilo ali. Como é que está hoje essa tolerância religiosa lá? Existe ou não? Depende, Cláudia, do que nós estamos falando e do onde estamos falando. Então, a ideia que a gente tem do mundo muçulmano é que todo mundo tem bomba e vai se explodir daqui a pouco para matar alguém. Mentira, mentira, não é? Não, eles têm a mesma base do cristianismo, que é a paz. Eu quero viver em paz. Alguns destes que leem o livro e traduzem ele numa guerra de fé, levam isso ao fundamentalismo. E aí, ao ódio. E o ódio é aquilo que a gente bota na televisão, né? Se um cachorro morder o pé de uma pessoa, não é notícia. Agora, se um cara morder um cachorro, é notícia. Sim. Né? Então, o que acontece? Uma pessoa radical e que se explode é notícia. Agora, uma pessoa que quer a paz e que convive em harmonia é normal. Então, o anormal acaba sendo publicado e o normal acaba sendo excluído. Mas a gente aqui até acompanha que os cristãos ainda sofrem muito no mundo árabe, né? Claro, existe hoje claro. mais flexibilidade em alguns países, o que você estava contando, ou não? Olha, tem sim, há uma série de países. Então, vamos lá. Se você pegar hoje o Líbano, se você pegar hoje a Turquia, se você pegar hoje países como o Kuwait, o mesmo no Irã, se você pegar o mundo africano, você terá uma convivência pacífica, embora excludente, ou seja, deixando de lado algumas populações, mas um convívio entre o ortodoxo, o cristão, o judeu e o muçulmano. Muito bem. Olha, eu queria ficar horas aqui explicando, na verdade aprendendo, né, ouvindo o professor Roberto Coelho, mas é um assunto delicioso, mas lento, né? A gente precisaria da tarde toda. Mas foi bom para dar já um começo para que você comece a entender. E se você tiver mais curiosidade, busque mesmo, porque como é bom, conhecimento é tudo de bom nessa vida, né? Então vá buscar. E se você quiser, pode entrar em contato com o professor Roberto Coelho. Ele está no robarrei@gmail.com, então você pode entrar em contato. Existem muitos livros maravilhosos que contam as histórias do mundo árabe, né? Professor, foi uma honra, pena que tudo que é bom dura pouco, né? Mas eu te convido para voltar para a gente continuar aprendendo mais sobre o mundo árabe.